Olá pessoal, tudo bem? Em um refúgio para o amor, mas antes peço que por gentileza inscreva-se no canal, deixe seu like, seu comentário, acione o sininho de notificações para não perder nada que eu postar por aqui. Segunda-feira, 4 de setembro de 2023. Lorenzo é preso pelo roubo da boate O Inferno. Luciana e Jana chegam à vila e veem a polícia levando Lorenzo. Roselena volta para casa e encontra Aldo no aeroporto. Roselena fica surpresa ao saber que Maximino pediu que Aldo fosse para os Estados Unidos. Rodrigo também está no aeroporto e alfineta Aldo. Na delegacia, Lorenzo tenta se defender, mas é em vão. Bernardo diz a Luciana, Fabiana e Melissa que Lorenzo vai ficar preso por 72 horas porque de fato ele cometeu um crime. Luciana está disposta a ir atrás de Lastra e Jana apoia Lorenzo. Aldo chega nos Estados Unidos e Maximino lhe dá uma bronca. Maximino diz a Aldo que quer saber com que pretensão ele se mete em seus assuntos e que já está sabendo que ele ameaçou Lastra. Aldo diz a Maximino que só fez isso porque Lastra quer colocar Lorenzo na prisão, o irmão de Luciana. Luciana diz a Jana que já iniciou os trâmites para se divorciar de Rodrigo. Aldo dá explicações para Maximino e diz como aconteceram as coisas. Maximino reclama com Aldo por sempre aprontar e o chama de abusado. Maximino pergunta a Aldo por que ele está saindo com a filha do senhor Jerônimo, sendo que ele já tinha proibido. Aldo confronta Maximino e pergunta se ele não gosta que ele saia com Vicky por ser filha de Jerônimo ou porque ela é amante dele. Maximino diz a Aldo que ele não volte a questioná-lo e diz que ele está na empresa por conveniência. Maximino aperta o pescoço de Aldo e diz que se ele aprecia a vida dele, é melhor que ele não se meta com Vicky. E obedecer, Maximino diz a Aldo que ele vai pegar o avião agora mesmo e voltar para o México. Se ele quiser ser um empresário como ele, precisa ter garra. Melissa e Jana vão atrás de Rodrigo e diz que Luciana precisa dele porque Lorenzo foi preso. Ao amanhecer, Rodrigo vai à casa de Violeta e diz que precisa falar com Luciana. Violeta diz que Luciana foi atrás do advogado para falar sobre a situação de Lorenzo e também os trâmites para se divorciar dele. Rodrigo fica surpreso pela decisão de Luciana. Violeta diz a Rodrigo se Luciana vai se divorciar dele é porque ele não quer mais nada com ela. Rodrigo descobre que Luciana está resolvendo o assunto do seu divórcio na advocacia de Cláudio Linhares. Violeta provoca os ciúmes de Rodrigo e diz que desde quando Luciana conheceu Cláudio Linhares é como seu anjo da guarda. Luciana explica a Bernardo os motivos para se divorciar de Rodrigo. Luciana volta para casa e encontra Rodrigo na rua. E saem para conversar. Rodrigo pega Luciana pelos braços e pergunta se é verdade que ela quer se divorciar dele. Luciana se afasta e Rodrigo a pega pelos braços e a beija. Roselena diz a Clara e Julieta que fez de tudo para afastar Rodrigo de Luciana, mas ela sente que está perdendo o seu filho. Brígida chega e diz a Roselena que ligaram da empresa perguntando por Rodrigo porque ele está incomunicável. Roselena e Clara diz que Rodrigo deve estar com Luciana. Luciana diz a Rodrigo que a relação deles acabou e que por isso quer se divorciar dele. Rodrigo diz que nunca falou em divórcio com ela e pergunta se é assim que ela luta pelo amor deles. Luciana diz que tampouco ele lutou pelo amor deles e diz que ele acreditou em tudo que falaram dela. E diz que sequer lhe deu a chance para ela se explicar e diz que ainda acreditou em Lastra, em quem lhe bateu para defendê-lo. Rodrigo começa a se arrepender por ter terminado com Luciana. Clara diz a Julieta e Roselena que tem certeza que Rodrigo está com a doméstica. Roselena se irrita por estarem falando de Luciana e diz que aquela mulher é uma maldição na sua família. Julieta diz que Rodrigo não pode estar com Luciana, pois se ele estiver, todos os esforços delas foram em vão. Rodrigo vai atrás de Aldo na empresa e diz que ele só provoca confusão. Bernardo procura Lastra e ele ironiza dizendo que havia prometido que faria da vida de Luciana um verdadeiro inferno. E é a isso que tem se dedicado. Lastra diz a Bernardo que quer ver Luciana se humilhando para ele. Bernardo tenta fazer um acordo, mas Lastra não aceita. Rodrigo fica revoltado e diz a Aldo que ele é culpado de Lorenzo estar preso. Aldo se preocupa e diz que vai resolver esse assunto.
Terça-feira, 5 de setembro de 2023. Padre Honesto diz a Roselena que cada vez se surpreende mais com as maldades dela. Roselena diz que Luciana se meteu em sua casa como uma simples empregada, mas que seduziu seu filho e que não passa de uma aventureira. Padre Honesto diz a Roselena que chegará o momento dela pedir perdão para Luciana por tantas maldades que ela está fazendo. Roselena diz a Padre Honesto que não existe justificativa para o pecado. Ele diz a Roselena que ela não pode se comportar como o juízo dos demais, quando na verdade ela cometeu um pecado bárbaro. Padre Honesto diz a Roselena que ela é culpada de ter privado Luciana da sua verdadeira vida e que um dia ela enfrentará aquela dura realidade. Brígida diz a Julieta e Clara que Rodrigo e Luciana podem sim ser irmãos, mas não por Roselena ter tido um caso com Cláudio Linhares. Ela diz a Julieta e Clara que Luciana é filha de Aurora Linhares, a menina que Cláudio acredita está morta. Brígida ainda diz mais que Luciana é uma menina de família e que tem a mesma classe dos Torres Landa. Rodrigo procura Lastra e dá um soco na cara dele e coloca ele na mesa. Rodrigo diz a Lastra que quer ver se agora ele é homem para levantar falsos testemunhos contra Luciana. Clara diz a Brígida que o que ela lhe disse é um absurdo. Julieta diz que então Luciana é muito rica. Brígida diz que ouviu tudo direitinho quando a senhora Roselena disse a Matilde que Luciana é filha de Aurora Linhares. Rodrigo faz ameaças a Lastra e exige que ele lhe diga toda a verdade. Lastra diz que Luciana e Lorenzo são dois ladrões. Rodrigo sufoca Lastra e diz que ele sabe que Lorenzo pegou aquele dinheiro a mando de um cliente. Rodrigo diz a Lastra que se ele continuar fazendo maldades para Luciana, ele vai arrebentar a cara dele. Maximino diz a Roselena que eles precisam conversar seriamente, porque anda percebendo que ela tem vários assuntos pessoais para resolver e que estranha isso. Ele diz que sabe que ela pode fazer muito mal aos outros por sua loucura. Violeta vê Lastra machucado e fica feliz. No outro dia, Jana prepara uma armadilha para Luciana e chama ela para tomar café em uma cafeteria. Depois, Jana liga para Rodrigo e pede que ele se encontre com ela na mesma cafeteria em que ela mandou Luciana ir. Cláudio volta de viagem e vai visitar Luciana. Luciana fica muito feliz e lhe dá um abraço. Luciana diz a Cláudio que vai sair com Jana e ele oferece carona para ela. Patrício pergunta a Maximino o que fez ele se apaixonar por Roselena. Maximino diz que se apaixonou pelos olhos dela e também por sua inteligência, mas que atualmente não a reconhece mais. Patrício pergunta a seu pai se é por isso que ele procura consolo com uma mulher mais nova do que ele. Luciana fala os motivos para Cláudio do seu divórcio. Maximino diz a Patrício que ele não tem nenhum direito de questioná-lo, mas garante que a única mulher que ele ama e amará é Roselena. Patrício diz a ele que se pergunta isso é porque ele e o Rodrigo viu ele saindo de um motel com o Vic. Maximino pergunta ao filho se ele está insinuando que essa garota que poderia ser sua filha é sua amante. Ele garante a Patrício que ele e seus irmãos são as pessoas mais importantes de sua vida e que não precisa se queixar com ele por outros assuntos. Cláudio diz a Luciana que ela pode deixar o assunto do Lorenzo em suas mãos porque ele vai tentar tirá-lo da cadeia. Cláudio diz a Luciana que seu papel do divórcio está quase pronto e ela só precisa assinar. Rodrigo vai chegando na cafeteria e vê Luciana e Cláudio juntos no carro. Cláudio aconselha Luciana e Rodrigo interpreta mal. Vic diz a Aldo que agora está pagando a consequência porque seu ursinho descobriu tudo. Vic diz que Maximino demitiu seu pai da empresa. Aldo diz que vai resolver essa situação, mas ela diz que ele não vai escutá-lo. Nicole ouve a conversa e descobre que Vic e Maximino Torres Landa são amantes. Cláudio diz a Luciana que ela o fez ele recordar de Aurora, pois ela era muito sensível. Ele diz que esse é um dos principais motivos de ter muito afeto e carinho por ela, pois toda vez que a vê é como se olhasse para sua esposa Aurora. Cláudio dá uma boneca de lembrancinha para Luciana de sua viagem na Europa. Depois, Cláudio vai até a delegacia onde Lorenzo está preso e garante que vai tirá-lo dali. Rodrigo volta para o escritório revoltado e diz que Luciana lhe diz uma coisa, mas que suas ações lhe dizem outra. Luciana decide ir embora da cafeteria e liga para a Jana e descobre que ela queria que ela e Rodrigo se encontrassem. Luciana pede que ela não fale nada para Rodrigo
e vai embora muito chateada. Rodrigo descobre os planos de Jana e diz que viu Luciana na cafeteria, muito bem acompanhada e abraçando Cláudio Linhares. Furioso, Rodrigo compara Jana com Roselena e diz que ela só quer se meter em sua vida. Depois, Aldo diz a Rodrigo que o Oscar demitiu o senhor Jerônimo por ordem do seu tio Maximino. Aldo diz a Rodrigo que anda saindo com Vicky e que seu pai não gostou nada e que por isso demitiu o pai dela. Rodrigo fica surpreso e se recorda de quando viu seu pai saindo com Vicky de um hotel. Aldo pede ajuda de Rodrigo para recontratar Jerônimo, pois ele não tem nada a ver com isso. Nicole diz a Vicky que ela é uma descarada, pois anda saindo com o tio e o sobrinho. Furiosa, Nicole diz a Vicky que não está disposta a perder Roselena como cliente e que vai demiti-la. Rodrigo diz a Aldo que o correto era demiti-lo, pois é ele que vai contra as regras da empresa e não o senhor Jerônimo. Aldo diz a Rodrigo que gosta de Vicky de verdade, mas ela o rejeitou porque tem um caso com um homem mais velho e rico. Vicky implora pelo seu emprego e Nicole aceita, desde que ela resolva aquela palhaçada o quanto antes. Rodrigo liga para Maximino e diz que acha que ele tomou uma decisão injusta ao demiti-lo, o senhor Jerônimo, e que ele não tem culpa pelas ações de sua filha. Clara manda fazer uma investigação sobre Cláudio Linhares e Aurora. Jana e Melissa vão até o escritório de Rodrigo para confrontá-lo. Rodrigo diz a Jana que odeia as mentiras e com aquela atitude ela fez ele perder a confiança nela. Melissa enfrenta Rodrigo e diz que ele só escuta a si mesmo e quando ele perceber a realidade já vai ser muito tarde. Paz, Madalena e Aritia chegam na capital. Cláudio entrega os papéis do divórcio de Luciana para que ela assine. Muito abalada e triste, Luciana assina os papéis. Luciana sofre muito depois de assinar os papéis e Cláudio tenta consolá-la. Luciana diz a Cláudio que seu casamento com Rodrigo não deu certo, mas ela não quer ver ele mais. Cláudio diz que quando o juiz convocá-los para assinar o divórcio, os dois terão que comparecer. Rodrigo, com ódio, observa o vestido de noiva de Luciana. Norma diz a Cláudio que ligaram do cemitério e informa que está tudo pronto para a exumação do corpo de Aurora e de sua filha. Bernardo e Norma se oferecem para acompanhar Cláudio. Cláudio os agradece, mas diz que Roselena vai com ele, porque ela esteve cuidando desse assunto para ele. Cláudio liga para Roselena pedindo que ela o acompanhe na exumação de Aurora e de sua filha. Roselena fica surpresa, mas acaba aceitando. Luciana diz a Violeta que já assinou os papéis do divórcio e que foi um momento muito doloroso e que nunca vai amar alguém como amou Rodrigo Torreslanda. Patrício e Maximino voltam ao país. Patrício fala com Rodrigo e espera que ele e Luciana estejam na casa quando ele chegar, pois quer os dois reconciliados o quanto antes. Clara recebe as informações sobre Cláudio Linhares, Aurora e os Torreslanda.